Olá, meu nome é Silmara, sou taróloga, terapeuta holística, terapeuta multidimensional, pós-graduada em psicologia analítica, e tantas outras coisas que não me definem, mas o papo de hoje é para trazer algo muito importante, simbólico, é algo que eu gostaria de saber quando eu comecei a minha jornada de expansão da consciência, de autoconhecimento, de espiritualidade. E depois que eu conheci, me ajudou muito. Então, esse vídeo é para você, né, que faz Ho'oponopono, faz mantras, faz técnicas terapêuticas, né? E você até consegue se melhorar um pouquinho, melhorar as coisas na sua volta, mas você sente que ainda não foi na raiz, né? Por mais que você sente que não, agora eu estou trabalhando uma questão que veio dos meus pais ou que veio do meu parto, né? E é aquela coisa que nunca termina, aquela busca que nunca termina. É lógico que a busca por expansão de consciência é algo que realmente nunca termina, né? Não vai ter um fim, né? Porque a gente está aqui para expandir, né? Ou relembrar quem você é. Você está me entendendo que quando são muitas técnicas, muita visualização, muita lei da atração e pouco resultado, então se você se vê nesse cenário, é com você que eu quero falar, porque eu já passei por isso, tá? Até que eu conheci a captação psíquica. Só que antes de eu conhecer a captação, né, eu vou contar a minha história brevemente para fazer sentido para você aqui. Eu sou bacharel em ciências biológicas, né, formada pela Universidade Federal de Lavras. Então, você pode ter visto um vídeo aqui meu falando como eu usei a lei da atração para passar na faculdade, ser aprovada, né, e deu tudo muito certo. Só que depois que eu terminei a faculdade, eu tive o insight que eu não ia trabalhar com o que eu tinha me formado, né? Que eu ia trabalhar com tarô, que eu ia trabalhar com mulheres, né? O que me veio é que eu iria trabalhar com mulheres, né? E depois eram as ferramentas, o tarô e tudo mais. Só que nesse momento, e esse é o ponto-chave dessa história, né? Quando eu comecei a trabalhar com tarô, né? Com terapias alternativas para ajudar mulheres, eu não conseguia prosperar. E a minha questão não era não saber administrar dinheiro, não era nada disso, tá? Não era falta de estudo, de marketing, não, porque eu estudava marketing e eu sabia administrar dinheiro, porque desde criança isso foi introduzido, né, em mim sobre a questão de finanças. E o que acontecia era que eu prosperava antes com outras coisas, né, que eu me propunha fazer e eu prosperava, só que quando eu mudei de ramo para trabalhar com espiritualidade, eu não conseguia mais prosperar. E aí foram anos e anos batendo a cabeça, mantra, Ho'oponopono, tudo bem. E eu tentava muitas coisas, tarô com outras pessoas, eu tirando carta para mim, e eu sabia, né, pelos feedbacks que eu recebia, eu sabia que eu era boa profissional naquilo que eu fazia, naquilo que eu faço. Mas mesmo assim, eu não conseguia prosperar. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Por quê? Porque para mim sempre foi muito lógico. Se você gosta muito do que você faz e você faz com entrega, você vai ter um resultado financeiro. Isso para mim sempre foi muito óbvio. Eu nunca duvidei disso, né? Só que as coisas não fluíram conforme eu imaginava. E então, o que aconteceu? Depois de tanto tentar, depois de tanto bater a cabeça, né? Porque eu tentava trabalhar com outras coisas, mas também não fluía. E eu trabalhava com tarô, mas não tinha um retorno de prosperidade, né? E depois de muito tentar visualizar, né, toda uma série de coisas, eu estava, né, olhando o Instagram e eu vi essa técnica de captação psíquica de vidas passadas, né? Entrei em contato para saber o que era, depois deixei o telefone de lado e fui tomar banho, né? Pensando, será que eu faço esse negócio, que eu não faço? Sabe quando você já tá tão cansada e já não dá mais vontade de tentar nada? Eu tava desse jeito. E aí me deu uma pontada na cabeça, né? Tava pensando no banho, me deu uma pontada na cabeça. Eu pensei assim, não, me deu essa pontada na cabeça, então a intuição não é para eu fazer.
E presta atenção que isso também é um ponto-chave, tá? Me deu uma pontada na cabeça, eu disse: "Não, essa é a minha intuição, eu nem conheço essa pessoa, então eu não vou fazer". Só que nesse momento, eu também estava, estudando os conteúdos do Hélio Couto, nessa época, né, já tem bastante tempo. E eu pensei assim: "Não", eu lembrei do conteúdo e pensei: "Não, isso pode ser uma resistência, essa pontada na cabeça, não necessariamente é uma intuição para eu não fazer, pode ser uma resistência. E quer saber? Eu vou fazer. E vai ser a última coisa que eu vou tentar. Se não der certo, eu vou desistir". Foi nessa energia. Aí eu fiz o Pix, paguei, mas já paguei isso naquela energia de estou jogando o meu dinheiro fora. Foi nessa energia que eu paguei. E aí eu recebi, a minha primeira captação psíquica de vidas passadas. E foi algo, assim, fora do comum, tanto que o quanto que tudo se encaixou, né, quanto que as questões da vida passada também eram alguns bloqueios do momento presente. Hoje eu vejo que foi uma captação, simples, porque era o que eu estava preparada para receber naquele momento, né. E depois eu comecei a fazer outras e outras e outras, né. E eu vou contar para vocês qual que foi a captação mais surpreendente, né, que foi feita para mim. E aí nesse momento você pode estar pensando: "Nossa, legal, com certeza a minha situação é uma situação de vidas passadas, né, o bloqueio que eu passo agora". Ou você pode estar pensando assim: "Não, não tem nada a ver com vidas passadas o que eu tô passando", né. Mas independente disso, gente, por exemplo, às vezes a pessoa está passando por um momento que ela não toma água, não toma sol, não faz exercício e se sente mal, né. Ou você ou alguém que você está imaginando. E aí você pode parar e pensar: "Não, mas isso não é questão de vidas passadas, né, a pessoa precisa se cuidar, né, precisa fazer o básico". E realmente tem toda a razão, né, nem tudo é questão de vidas passadas, é preciso fazer o básico, mas pode ser que essa pessoa, né, que não toma o sol, não toma água, né, por isso se sente mal, por isso as coisas não vão para frente, pode ser que essa pessoa, ela teve uma vida passada onde ela fez uma coisa que ela se arrependeu e ela se pune de forma inconsciente. Então as vidas passadas, elas não estão lá num passado distante, né, elas estão no inconsciente. É aquilo que afeta a gente sem a gente perceber. E aí voltando à minha história, né, que eu estou contando para que faça sentido para você também, né, pode ser que você veja alguma coerência aí com a sua história. Voltando à minha história, né, por que no final das contas eu não conseguia prosperar com o meu trabalho no tarô, né? O que que eu descobri, né? Vamos recapitular. Eh, eu sei que eu fazia um bom trabalho, que eu faço um bom trabalho, né, com as cartas. Estudava bastante marketing, sabia lidar com dinheiro, administrar, né, fazer site, tudo certinho, né, divulgar, só que não estava fluindo. E aí o que que eu descobri de uma vida passada minha? E aí você presta atenção, porque não é só descobrir, tá, tem um pulo do gato aqui. O que eu descobri das vidas passadas é que teve uma vida passada minha, e eu trabalhava já com coisas sagradas, né, levando símbolo, divulgando códigos, divulgando magias, né. Então essa personalidade múltipla, que é o que a gente chama, que é uma personalidade do nosso da nossa alma, do nosso espírito, numa outra vida, né. Então essa personalidade múltipla, ela ia de vilarejo em vilarejo divulgando, né, essas magias, divulgando esse conteúdo que antigamente era muito hermético, poucas pessoas tinham acesso, mas essa mulher, né, essa bruxa, essa maga, ela estava sempre divulgando, né, então ela passava, né, com um grupo de lugares em lugares, e e ela recebia muito bem financeiramente, né, ela prosperava muito bem com os trabalhos dela de magia, né, e também divulgava. Pois bem, só que como muitas pessoas queriam que aquele conteúdo fosse hermético, né, outras pessoas que não poderiam ter acesso, mas queriam acesso, iam atrás dela. Então, por exemplo, ela divulgava o símbolo, as magias em um vilarejo e ia embora, passava um pouco, vinham pessoas atrás querendo saber aonde aquela mulher tinha ido, o que tinha acontecido, e tacavam fogo em todo mundo e matavam pessoas.
e seguiam, né, em direção a ela. Então eles iam seguindo, não conseguiam pegar, mas eles, agrediam os pessoal do vilarejo em busca de informações, querendo saber, querendo respostas. E essa mulher, ela começou a ficar com uma sensação de que a magia estava ligada, a magia, o mistério, o oculto, né, estava ligado a essa energia que ia passando por onde ela ia, né, de destruição. Então, ela começou a associar isso, né, o trabalho dela consagrado à destruição, e ela começou a não querer fazer mais, né. Só que algo puxava ela para fazer. Isso ressoou muito comigo, algo sempre me puxou para esse lado, para o oculto, mesmo que eu não quisesse, vamos dizer assim, né. E aí, o que aconteceu é que nessa vida passada ela acabou fazendo um pacto e ela nunca mais ia prosperar com isso ou ia fazer isso, porque por onde ela passava acontecia uma destruição e ela fez um pacto, tá, ela fez um pacto. E aí o que aconteceu, né, Silmara nasce aqui nesse corpo como Silmara, né, eu sou uma personalidade múltipla do momento presente, digamos assim, e, né, tô aqui no meu consciente querendo prosperar, né, prosperar e levar conhecimento para as pessoas, né, e levar autoconhecimento através das cartas, e fazer um excelente trabalho, né. Mas no inconsciente estava assim: "Não, porque isso aqui, mexer com o sagrado, é igual à destruição". E aí o que que aconteceu, né? O que aconteceu é que naquele momento, aquele pacto daquela personalidade múltipla foi desfeito. E aí, no que o pacto daquela personalidade múltipla de vidas passadas foi desfeito, é como se todos os anos que eu passei, plantando, divulgando, levando expansão para as pessoas, é como se tudo isso começasse a brotar e prosperar de uma vez, né. Porque foi uma virada de chave para mim, mas também um pacto do passado que estava reverberando até hoje. Então veja como isso é algo e é forte, e é potente, e que reverbera vidas, vidas, vidas e vidas. E aí depois disso, eu senti o chamado também para me tornar uma captadora psíquica, né. Os meus dons voltaram, vamos dizer assim, né, vamos dizer foi ótimo, vamos dizer assim, os meus dons que estavam adormecidos, eles voltaram, e então eu me especializei em fazer captações, né, e aí tem resultados maravilhosos, né, tem muitas histórias, tem história de mulheres, né, na vida amorosa, que no passado fizeram um pacto: "Não, eu não vou amar, porque amar é sofrer e eu não vou sofrer". E aí chega aqui no presente, né, a pessoa quer se conectar, né, quer viver um amor e não consegue, porque o inconsciente, né, da personalidade múltipla, tá falando assim: "Não, não, amar é igual sofrer, você não vai amar não", né. Ou pessoas que às vezes, no passado fizeram alguma situação que no final achou errado e se culpou, né, e aí volta nessa, a pessoa tenta prosperar e não consegue, porque ela está se punindo. Existe uma personalidade múltipla no inconsciente dessa pessoa que ela está se punindo, né. Ou então, vidas passadas que a pessoa foi muito apegada ao plano material, à vida material, e não se abriu para o amor, né. E aí volta aqui, ela repete os mesmos padrões. Então, assim, é algo muito profundo, teria muitas coisas para falar nesse vídeo, mas o que mais me interessa aqui é falar para você que já tentou várias coisas e não conseguiu o que você quer, né, não o que o seu ego quer, mas aquilo que o seu desejo de alma quer, sabe. Amar e ser amado, amor recíproco, prosperidade para você, para ajudar a sua família, para dar presente para as pessoas que você gosta, né. Então se você ainda não alcançou, é porque pode ter uma raiz muito mais profunda lá atrás, né. Sil, isso significa que se eu fizer uma captação psíquica, a minha vida ela vai ser perfeita? Não, porque a gente está aqui para passar por experiências, para evoluir, né. Mas o seu caminho, ele vai ficar muito mais fácil no presente, sem o peso do passado, tá. Porque na captação psíquica não é só você saber por curiosidade o que aconteceu, mas pactos são desfeitos,
limpezas de linhas do tempo são feitas, de forma que você pode caminhar com leveza. Imagina caminhar, né, ou correr, né, sozinha, você lá correndo com o seu tênis, ou correr com uma mochila de 10 quilos nas costas. Como que você vai mais rápido? Então, é essa a questão. E pode acreditar, eu já fui a pessoa que eu pensava assim: não, se eu não consigo lidar com as minhas questões, os meus problemas do presente, eu vou conseguir lidar com o do passado? Não, só o presente é o suficiente. Mas aí é que tá a questão. Aí é que tá o jump of the cat. A situação do presente, ela não tem origem no presente, ela teve origem no passado. Entende? Então, quando você acha que está lidando com as questões do presente, na verdade você está lidando com 2% daquilo que você enxerga, sem levar em conta os outros 98%. Está escuro, né? Então a captação é clarear. Eu sou muito fã. Essa história que eu contei para vocês é muito verdadeira e me ajudou e me ajuda muito, né? De forma que eu ainda faço captação para mim, que hoje eu sou captadora, e para as pessoas. E se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar meu Instagram aqui para você ir lá na área de depoimentos, tá? Tem mais uma coisa para falar para você. Se você chegou aqui nesse momento, a gente vai ter um sorteio no dia 5 de junho de uma captação psíquica de vidas passadas, tá? Então, para você participar, você vai entrar aqui embaixo, vai ver as regras e vai participar. Se você está vindo do futuro, né, ou se você não foi contemplada pelo sorteio, eu vou deixar o meu contato aqui também para você fazer suas perguntas, né? Me chama assim, Sil, vim pelo YouTube, gostaria de saber das captações de vidas passadas, que eu te passo direitinho como que funciona, as formas de entrega. E se você quiser também, você pode me falar o que você busca, né? Ou se você também quiser, não precisa falar, pode ser uma captação em aberto, porque aí vai vir aquilo que precisa vir para você. Mas é só você clicar aqui embaixo para ter mais informações. No mais, eu agradeço muito a sua atenção. E se você é essa pessoa, né, que já fez vários métodos, várias coisas, Ho'oponopono, e você acha que foi tudo em vão, não foi em vão, tá? Eu acredito que tudo que eu vivi também, de todas as coisas que eu fiz, foi uma preparação para eu chegar no momento ideal de fazer a minha captação, tá? Então, a captação é para você que já fez muitas técnicas, muitas coisas e não adiantou ou adiantou pouco, mas é para você também que está chegando agora e gostaria de saber sobre suas vidas passadas. Tá? Gratidão pela atenção, grande beijo, até a próxima.